Olá, boa tarde. Está no ar o seu Jornal de Empregos, Comunidade, Saúde, casos de polícia e muito mais. Veja o que é notícia no estado. Alerta! Cuidado com o carro vendido barato demais. Um comerciante quase caiu no golpe. Ele escapou de um prejuízo de R$10 mil. As marcas da violência urbana. Na Serra, 2 amigos foram executados. E o filho de Dona Maria reforça as estatísticas do crime. Ele foi morto a tiros hoje cedo. A violência nas estradas. 2 pessoas morreram carbonizadas na BR-101. Evite um sequestro relâmpago. Os assaltantes torcem por uma distração das vítimas. A polícia dá dicas. E o TN aposta em você como empreendedor. Seu Edson perdeu o emprego e descobriu como abrir o próprio negócio e garantir o sustento da família. Continua a nossa homenagem antecipada à capital dos capixabas. Hoje vamos mostrar o caminho da cidadania. Jardim da Penha é exemplo no país do respeito entre motorista e pedestre. Agora no Tribuna Notícias, primeira edição. O TN de hoje começa com um alerta. Carro à venda por um preço mais baixo que o normal. Cuidado, pode ser golpe. Um comerciante quase perdeu R$10 mil. A vítima tem medo de ser identificada. Disse que foi alvo de um golpe. É um comerciante de uma revenda de veículos em Vila Velha. Ele olhou vários anúncios nos classificados. Ofertas de carros com preços mais em conta que os do mercado. Palio 98 completo por R$9 mil, New Civic 2007 top de linha por R$39.900. O revendedor de automóveis negociou por telefone 2 Celtas pratas por R$20.500 no total. A princípio parecia ser uma empresa correta. Então ele depositou R$10 mil na conta e entregaria o restante pessoalmente ao buscar os carros. Já que ele me passou alguns documentos que me deu segurança da negociação, eu fiz parte do pagamento e ia de encontro com ele com a outra parte em dinheiro. O suposto gerente da firma enviou por e-mail as fotos dos carros e a cópia digitalizada da autorização para a transferência de veículo. Mas hoje, o site da empresa já estava em manutenção. Quando o comerciante estava indo para Pedro Canário buscar os 2 Celtas, por sorte, a secretária dele suspeitou que fosse golpe e bloqueou a transferência. E eu consultava o CPF não batia, tinha um número errado. Eu bloqueei sim a transferência. Porque você me passou um CPF que não bate, você me passou um CNPJ de uma empresa que você falou que tinha 3 sócios e só existe 2 sócios e um dos sócios está cheio de restrição no nome, pendência, protesto, muita coisa mesmo. Então o que acontece? Eu não tenho como confiar em vocês. Não tinha empresa, não tinha ninguém. O endereço que ele me deu era coisa muito fácil, que era ao lado do posto, logo na chegada de Pedro Canário, um lugar bem conhecido, e chegou lá, não tinha empresa, não tem nada, não tem estrutura nenhuma. O titular da Delegacia de Defraudações alertou para esse tipo de golpe comum no estado. Que você não está vendo o carro, você não está vendo a pessoa, você vai depositar dinheiro, você vai perdê-lo. A orientação é procurar o mais rápido possível a delegacia, pois o golpe é de abrangência nacional, difícil de rastrear os criminosos. E o depósito é feito no Espírito Santo, por exemplo, quando a vítima é do Espírito Santo, para um banco fora do estado. Então, é uma apuração lenta, né, dificultosa, e para que a gente possa alcançar êxito, demanda tempo. A onda de violência na Grande Vitória. Vários assassinatos aconteceram do fim de semana até hoje. Ontem, na Serra, 2 amigos foram executados à noite. Eles costumavam se reunir para usar drogas. Em menos de 4 horas foram registrados 3 assassinatos na Grande Vitória. Em Vista da Serra 2, um duplo homicídio aconteceu aos pés do mestre Álvaro. Renato Gonçalves Pereira Jorge, de 26 anos, foi morto com 10 tiros. A 50 metros do primeiro crime, a polícia encontrou o corpo de Antônio Zaban Souza, de 30 anos. Ele foi morto com 5 tiros. Segundo familiares, Renato e Antônio eram amigos e tinham o costume de ir até o local
local para usarem drogas. Moradores do bairro ouviram os disparos e viram 2 homens encapuzados saírem do local. Familiares dos rapazes preferiram não gravar entrevista. Já em Vitória, Fernando Maria dos Santos, de 34 anos, foi morto com 3 tiros no bairro Resistência. Ele estava neste carro com placa de Cariacica, que ficou com a marca de um tiro no vidro traseiro. Fernando teria tentado fugir do assassino pela porta do carona, mas não aguentou e morreu. E a semana começou violenta na Grande Vitória. Só nesta segunda-feira foram registrados 9 homicídios. E o número é ainda mais assustador. Em apenas 2 dias, de domingo para segunda, 17 pessoas foram mortas na Grande Vitória. E hoje cedo, mais uma morte entrou para a estatística da violência no estado. O jovem executado a tiros foi o segundo filho de Dona Maria a perder a vida no mesmo bairro e pelo mesmo motivo: drogas. A 18ª vítima de uma estatística violenta se chama Renato José Rodrigues, de 18 anos. Segundo a família, ele estava indo procurar emprego quando foi surpreendido por volta das 6 horas da manhã pelo assassino. 6 perfurações encontradas em partes vitais do corpo tiraram a vida de Renato. A mãe e a irmã estavam desesperadas. Dona Maria sofria duplamente ao ver o filho morto e ao lembrar que há alguns anos outro filho também foi assassinado na mesma rua, na Alecrim, em Nova Esperança, Cariacica. Eles sempre falavam que ia mudar de vida, mas eu não sei por que fizeram isso com ele, não sei se porque estava devendo. Renato foi a 18ª vítima de assassinato na Grande Vitória, no intervalo de 24 horas, das 6 horas da manhã de domingo às 6 horas da manhã de terça-feira. 2 pessoas morreram carbonizadas na BR-101. A batida aconteceu na altura de Anchieta. O motorista do Fiat tentou uma ultrapassagem e bateu de frente em uma carreta. O carro foi jogado contra o Gol e pegou fogo. 2 pessoas que estavam no Fiat morreram queimadas. A motorista do Gol conseguiu sair do veículo antes do incêndio e passa bem. Se você tem uma boa ideia, disposição para trabalhar e vontade de abrir o próprio negócio, fique atento. Orientação, notas fiscais e até dinheiro podem vir através do projeto Empreendedores Individuais. Edson e a esposa preparam bufês para festas, trabalham juntos. Ela cuida dos preparativos, da organização e ele cuida do churrasco. A crise econômica anos atrás tirou o emprego certo de Edson, mas abriu uma porta larga para oportunidades que ele nem imaginava. Eu fui demitido da empresa que eu trabalhava e eu já gostava de fazer o churrasco, fazia sempre para os amigos, para a família. E eu, junto com a minha esposa, ela já tinha um buffet, nós inovamos e fizemos um buffet de churrasco junto com o buffet dela. Uma paixão, um hobby antigo e que acabou virando uma ótima oportunidade para dar um sabor especial aos negócios. Edson não ficou parado não. Há 2 anos fez um curso de churrasqueiro e, como empreendedor que é, também teve uma ajudinha muito especial. É o projeto Empreendedores Individuais da Prefeitura de Vila Velha, que dá uma mãozinha para quem quer abrir um negócio. Esse projeto visa tirar o empreendedor da informalidade, garantindo para ele benefícios, não só enquanto ele ser patrão dele mesmo, mas também benefícios previdenciários. Iniciativa que deu resultados. Existem mais de 5.000 pessoas cadastradas. E o que é necessário para a pessoa vir aqui se cadastrar? A documentação dele, a comprovação de que ele é um empreendedor individual, que ele tem que ter apenas um único funcionário, não pode ter 2. E daí nós orientamos. Se for no caso de ambulantes, deveremos passar pelos serviços urbanos, porque tem toda uma fiscalização, mas aqui na prefeitura, no Centro Empreendedor, ele receberá toda a orientação. Além da força de vontade, Edson recebe apoio do projeto sempre que precisa. Plano de saúde é melhor, é mais barato, me ajudou em financiamentos, apesar de que o que eu precisei foi pouco, mas se eu precisar me ajuda e me ajuda mais. E tudo que a gente precisa, nota fiscal para pessoa jurídica, conta jurídica, tudo isso, tudo que a gente precisa, a gente não tem muito problema. Ficou interessado?
Pode conferir outras informações no site www.portaldoempreendedor.gov.br. Já aqui no TN, confusão, revolta e briga no segundo dia de protesto na UFES. Os acessos à universidade foram fechados e houve confusão entre estudantes contra o movimento. Emprego no comércio. Há vagas para supervisor, operador de caixa, gerente, recepcionista e vendedor. Leve o seu currículo em qualquer loja da Dalto, D&D ou da Casa. Ou mande o documento para currículos@grupodadalto.com.br. Sinal verde para a cidadania. Jardim da Penha, na capital, ensinou para a Grande Vitória o respeito entre motorista e pedestre. O trabalho começou nas escolas, ganhou as ruas e virou rotina no bairro. Valores que Vitória tem de sobra em sua história. A cidadania pede passagem, mas aqui não é preciso nem estender o braço. Basta parar na calçada que, com o olhar, os carros se rendem à boa educação. O bairro Jardim da Penha é um exemplo de respeito ao pedestre. Por aqui todo mundo sabe, botou o pé na faixa, os motoristas pisam no freio. Vamos fazer um teste? Vamos ver se vão parar pra gente? Parou. Aqui é bom então, hein, atravessar. É bom. É bom? É bom. Então aqui no bairro fica despreocupado. Despreocupado. Gente boa aqui, tranquilo. Nunca teve problema nenhum? Nenhum. É quase cultural, já botou o pé. Isso mesmo. A gente para às vezes assim, porque é normal, né? Mas eles sempre param certinho. Até quem não é do bairro sabe, aqui a gentileza é tradição. Às vezes no próprio bairro não respeita, mas aqui em Jardim da Penha sabe que é importante e respeita o bairro. Logicamente, que o ideal era que isso fosse levado para o próprio bairro da pessoa e para toda a cidade e os outros municípios. Já vimos que lá fora o pedestre consegue atravessar tranquilamente com segurança. Mas isso só porque os motoristas tiveram que aprender a dirigir com mais educação. As crianças foram peças fundamentais nessa história. Isso começou com uma campanha que a gente iniciou há mais de 10 anos atrás, que envolveu toda a comunidade, as escolas, os estudantes, as igrejas, algumas entidades do bairro, e foi uma campanha constante. Então isso acabou fixando no morador essa cultura de respeitar a faixa de pedestre, e muito das crianças também cobrando do pai, a faixa de pedestre tem que ser respeitada. Então isso pegou no bairro e virou uma referência para a cidade. Quer ver se funciona mesmo? Entre no bairro. Fique atento ao trânsito e atravesse as ruas com tranquilidade. Só aqui, qualquer outro bairro você pode ir que não para. Atravessar aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. Principalmente nessa pracinha aqui é muito tranquilo. Então o pessoal aqui é educado. Acho que é educado. Tem que respeitar para que faz a faixa, né? É um bom exemplo, né? Porque ali não foi envolvida só a prefeitura, a associação de moradores abraçou o projeto e a população entendeu. Então nós temos um respeito considerável à faixa de pedestre no bairro Jardim da Penha. Um exemplo que todos deveriam seguir. Com certeza. Se todo mundo fizesse assim, né? Se todo mundo fizesse assim, apesar que eu moro na Praia do Suá, né? Mas aqui é muito bom. Se fosse assim em todos os bairros, hein? Com certeza, seria ótimo, né? Parabéns aí a todos esses motoristas que dão um bom exemplo, que isso se estenda a outros bairros, né? No próximo bloco, o clima esquenta na UFES. Estudantes contra estudantes. Um grupo de universitários não aceita o protesto. Motoristas foram impedidos de entrar na universidade. Violência urbana. Cuidado para não dar bobeira e ser mais uma vítima de sequestro relâmpago. A polícia dá as dicas. Cuidado com as pedras. Moradores de Cariacica denunciam um risco durante a retirada de entulho da Unis. A unidade abrigava menores infratores e foi demolida. E o TN traz ainda novas vagas de emprego. Tem para analista administrativo, analista de RH e supervisor de frota. Você confere daqui a pouquinho, não sai daí não. Agora é 12h14. Confusão e bate-boca na UFES. Em mais um dia de manifestação, estudantes contrários à greve dos servidores contestam o movimento.
Os universitários a favor impediram motoristas de entrar na universidade. A revolta da servidora é que o acesso norte da UFES foi também fechado pelos estudantes. Só podia entrar a pé. Refém porque eles deixam entrar a pé, mas não deixam entrar de carro. Então é uma baderna não tem lógica. O Ronaldo mostra a perna e explica que os ferimentos foram feitos durante uma discussão. A gente estava tentando conter o movimento, pedindo para eles não queimarem pneus, e a gente subiu nos pneus para evitar que isso acontecesse, mas eles que botaram fogo nos pneus com a gente em cima. Os carros estavam impedidos de entrar. Os motoristas precisavam voltar pela contramão ou ficar no meio do caminho. Essa outra servidora tentou até dialogar para ter acesso ao campus, mas houve nova discussão. Tentei dialogar, tentei pedir para eles passarem, porque o que eu vou fazer lá é para eles mesmos. Vou trabalhar para eles mesmos, entendeu? Não, eles não querem saber, eles querem fazer bagunça. E o movimento não para hoje, continua amanhã. Os estudantes informaram que amanhã vai ser uma paralisação nacional. E quem é a favor da greve deste movimento vai continuar com os portões da UFES fechados amanhã. Quando há um processo de greve e a paralisação de serviço, infelizmente não tem como a gente ser ouvido ou ter manifestação sem incomodar. Por enquanto, não há previsão para o fim da greve dos servidores. As negociações com o governo ainda estão sendo feitas. Parado no sinal, numa rua deserta ou no estacionamento. Detalhes podem fazer a diferença para você evitar um sequestro relâmpago. Veja dicas na reportagem de Débora Moraes. Luciano lembra do desespero que foi ter a arma apontada para a cabeça. Há 3 meses foi vítima de um sequestro relâmpago. Eles falaram o tempo todo que não era para eu fazer nenhum tipo de... Não era para eu reagir, que eles poderiam atirar na minha cabeça, que a arma estava engatilhada. No dia, o publicitário de 23 anos estava dirigindo um CrossFox quando foi abordado por 4 bandidos. Ele chegou a levantar os vidros do carro e dar ré para escapar, mas por estar muito rente aos outros veículos, não conseguiu. Foi na BR-262, em Campo Grande, Cariacica, na volta do primeiro dia de serviço. Fiquei com medo ou de morrer com a maneira que eles estavam conduzindo o carro ou de morrer por eles, a questão de sequestro mesmo, que aqui no estado é frequente a gente ver muito taxista morto, muita gente que é abandonado em outros lugares aí longe da cidade, né? Então é complicado. Praticamente toda semana o Tribuna Notícias tem mostrado casos preocupantes de sequestro relâmpago. Segunda-feira passada, um estudante de 26 anos foi rendido por 2 assaltantes ao parar no semáforo. Ele acabou reagindo, levou um tiro de raspão no braço. Sexta-feira, dia 19, foi a vez de uma fisioterapeuta, também parada no sinal, em horário de movimento na Avenida Reta da Penha, em Vitória. A jovem de 26 anos ficou 1 hora em poder dos criminosos. Depois foi obrigada a sacar dinheiro em 2 agências. Sequestro relâmpago é o termo mais usado. O crime é de roubo com restrição à liberdade, bastante comum e noticiado, mas que não há uma estatística exata de quantos casos vêm ocorrendo. O que se sabe, de acordo com a Polícia Militar, é que existem alvos e circunstâncias mais vulneráveis. Por isso, alguns cuidados são fundamentais para que você não seja mais uma vítima. Evite estacionar o seu veículo em locais mal iluminados e com menos fluxo de pessoas. É importante que as pessoas estejam atentas às pessoas suspeitas próximas aos semáforos, principalmente à noite, próximo à porta da sua residência, ao portão do seu prédio. Se possível, dê uma volta no quarteirão, observe e, se perceber qualquer movimento suspeito, acione imediatamente a Polícia Militar. E lembrando que jamais reaja. Nós nunca devemos reagir. Se fosse outra pessoa no meu lugar, uma pessoa mais nervosa, teria morrido, porque eles não estavam com paciência. Eles não têm paciência. O negócio deles é estar ali, matar quem tem que matar, roubar o que tem que roubar. Eles não vão ter paciência para lidar com a pessoa, entendeu? Então você tem que ter muita calma, porque senão a pessoa morre mesmo. Entendeu? Emprego. As vagas agora são para analista administrativo, analista de RH, engenheiro civil júnior e supervisor de frota. Ficou interessado? O cadastro é pelo site www.psicoespaço.com.br. O que será que a galera do esporte está preparando para o TED hoje, hein? Fala aí, Júlio.
Olá, Ingrid. Olá para você que acompanha o Tribuna Notícias. No TE de hoje a gente bate um papo exclusivo com o capixaba Alisson. Ele teve de férias aqui em Vitória depois de ser campeão do circuito mundial de vôlei de praia. Falou da carreira, da família e dos planos para ser campeão olímpico. Foi uma conversa bem descontraída que a gente te mostra daqui a pouco. E ainda o aquecimento para o jogão de futebol americano desse fim de semana. O Vila Velha Tritões pega o Corinthians. Tem uma exposição sobre o time capixaba rolando lá em Vila Velha. A gente se vê então logo depois do Tribuna Notícias, mas no programa de hoje a gente vai comentar também sobre dois fatos interessantes nessa semana. Um deles foi o que aconteceu com o Ricardo Gomes, que está aí repercutindo a semana toda. Na verdade, eu ia até questionar isso, é uma coisa que impressionou muita gente também, né? Assim, porque ele foge assim, às características de técnicos que de repente já pararam de praticar esporte. Ele não, né, a aparência dele, ele é magro, né, parece que pratica esporte e teve esse problema. O que a gente vai discutir hoje até com o Rodrigo Pessan, nosso comentarista que vai estar aqui hoje, é se o Vasco deve ou não contratar um outro técnico. Se é hora de discutir isso, se não é, se é hora de esperar para saber o que vai acontecer. Fato é que o próximo diagnóstico só sai amanhã sobre a situação dele. E ainda, Ingrid, queria te perguntar também, você também é nossa comentarista aqui durante o TN, o que você achou da estreia do Eric Silva? Nossa, eu fiquei impressionada com os brasileiros de uma forma geral, né? Eles deram um show, né? E eu acho que mudou também o conceito desse esporte, na minha opinião. Eu tinha uma impressão assim, vamos dizer, muita briga, não que eu goste de briga e tudo, mas assim, mudou de certa forma o conceito desse esporte. O que você acha? E aqui no Espírito Santo, o MMA, que é o esporte praticado no UFC, está só crescendo. E vai discutir isso então logo mais no Tribuna Acho que vai Esporte. ter muita gente aí buscando, né, luta para fazer, né? Até como já esporte para perder peso também, né, Júlio? É muito bom. Então tá bom. Logo depois do TN. Daqui é a pouquinho, a imperdível. gente se vê. No próximo bloco, comunidade denuncia. A Unis foi demolida e o transporte dos entulhos virou um risco para os moradores. Pedras estão caindo dos caminhões. E se você não anotou as vagas de emprego, fique atento. Daqui a pouco, oportunidades para vendedor, estoquista, açougueiro e muito mais. Nós voltamos rapidinho. Agora, 12h24. Pedaços de concreto, ferros, vergalhões têm colocado em risco pedestres e motoristas em Cariacica. Veja o que está acontecendo por lá. Aproximadamente de 15 em 15 minutos, passa uma carreta lotada de entulhos na Avenida Nestor Gomes. As carrocerias não possuem proteção e os restos de construção se tornaram perigosos para pedestres e motoristas. Na semana passada, este pedaço de concreto despencou de uma caçamba neste trecho do asfalto, próximo a 2 pontos de ônibus. Os caminhões que estão trazendo, eles estão vindo sem uma lona de proteção por cima. Então está pondo a vida de pedestre, de carros que vêm por detrás, em perigo. Você transportar um material perigoso desse aí, paralelo às pessoas que passam de bicicleta ou a pé, crianças que estão passando, caiu um troço desse na cabeça da criança. A origem do problema está na unidade de internação socioeducativa, a UNIS, que fica na mesma avenida. Os restos de construção são das alas A e B da unidade que foram demolidas. Na hora em que fazíamos a reportagem, flagramos a saída de mais uma caçamba cheia de entulhos. O motorista explicou que não tem como colocar lona por causa dos ferros. Não tem condição de lonar por causa das pontas dos vergalhão. Mas tá caindo no meio da rua ali, ó. Do meu carro não cai porque antes de eu sair eu confiro a carga, eu jogo na mão para dentro, o que tá para fora eu boto tudo para dentro. Bom, o Instituto de Atendimento Socioeducativo garante que todas as medidas de segurança quanto à demolição, transporte e depósito do entulho estão sendo adotadas. Mesmo assim, o IASES vai conferir a informação e, se for constatada irregularidade, notificará a empresa responsável pelo serviço. Voltamos a falar de emprego. São vagas para vendedor externo, estoquista, açougueiro, engenheiro mecânico ou de produção e vendedor para trabalhar em shopping. Mande o seu currículo para center.vagas@gmail.com. Previsão do tempo: uma frente fria avança pelo sudeste, mas ainda não chegou aqui no estado. Por isso, a terça-feira segue com muito sol e nada de chuva. Lua nova. Veja como ficam as temperaturas.
Na capital, a temperatura máxima chega aos 29 graus. Na Serra, 30. Na região norte do estado, a mínima é de 17 graus em Pancas e a máxima é de 31 em Mucurici. No sul do estado, máxima de 31 graus em Cachoeiro e máxima de 30 em Anchieta. Na região serrana, a mínima é de 18 graus em Santa Teresa e a máxima é de 30 graus em Santa Maria de Jetibá. Maré alta às 4h04 da tarde, 1,60 m e baixa às 10h06 da noite, 10 centímetros. E não perca, no próximo bloco você confere as últimas oportunidades de emprego do TN de hoje. São vagas para auxiliar de cozinha, caixa, auxiliar de depósito e muito mais. E ainda, abandono e arrependimento. A mãe que deixou o filho numa caixa de papelão logo depois de nascer quer o bebê de volta. A criança está em um abrigo. Agora é 12h30. A mãe do bebê abandonado numa caixa de papelão em Linhares se apresentou à polícia e quer a criança de volta. A jovem contou que fez o parto sozinha e cortou o cordão umbilical antes de abandonar a filha na porta de agricultores. Ela disse que já tem 2 filhos e não tinha condições de criar a menina. A mulher prestou depoimento e foi liberada, mas, de acordo com o delegado, vai responder por abandono de incapaz. A menina está num abrigo. As últimas vagas de emprego do TN de hoje são para auxiliar de cozinha, gerente de transportadora, caixa, auxiliar de depósito e vendedor. Mande o seu currículo para currículo@grupoincorpore.com.br. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e até amanhã ao 12h.